Capítulo 2 de Daniel. A imagem espantosa. A visão de Nabucodonosor da estátua enorme e assombrosa. A interpretação desse sonho do rei é um grande panorama histórico do mundo. Panorama básico na pesquisa das outras visões de Daniel e das profecias do Apocalipse. O capítulo, portanto, merece um estudo, um exame esmerado, uma leitura bastante atenciosa. Podemos testificar que os crentes cheios do Espírito Santo, como no Pentecostes, falam quase constantemente das grandezas de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 11. Enquanto os carnais se mostram mais admirados das grandezas dos homens, como se vê nas nações atuais. Nosso empenho, especialmente agora no tempo do fim, deve ser muito menos em prol de qualquer desses reinos, prontos a desaparecerem como pó perante o vento, e de nos esforçar mais e mais no eterno reino que breve encherá toda a terra. No tempo do fim, deve ser muito menos em prol de qualquer desses reinos, prontos a desaparecerem como pó perante o vento, e de nos esforçar mais e mais no eterno reino que breve encherá toda a terra. O reino de Deus encherá toda a terra. O reino de Jesus Cristo encherá toda a terra. Um ditador angustiado. Aqui no capítulo 2, versículo 1 e 15, fala sobre um ditador angustiado. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. O rei sonhou, ficou perturbado, perdeu até o sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em síriaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. O rei queria saber o que tinha sonhado, e queria a interpretação do sonho, porque o rei sonhou, mas esqueceu. Então estava recorrendo aos seus adivinhos, aos seus magos, para fazê-lo lembrar o que tinha sonhado. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Ele tinha esquecido. Então aqui diz escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar palavra ao rei. Pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne, não é com o homem, não é com as pessoas. Então o rei muito se irou e enfureceu,
e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu, capítulo 15, do versículo 2. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Sonhamos muitas vezes porque comemos demais, mas não foi assim o sonho de Nabucodonosor. Ele era o primeiro rei na história do mundo que conseguiu dominar toda a terra. Pode comparar com Jeremias, capítulo 27, versículos 6 e 7. Seu êxito estava além da nossa compreensão. Fez da Babilônia a rainha das nações, a capital da civilização, o centro da cultura e a sede do comércio. A felicidade, porém, dos iníquos é de pouca duração. A felicidade, porém, dos iníquos é de pouca duração. O versículo 29 indica que Nabucodonosor foi tomado de uma obsessão, da qual não podia desembaraçar-se. A grandeza do seu reino perduraria. A sua glória subsistiria muito tempo. A grandeza do seu reino perduraria? É uma pergunta. A sua glória subsistiria muito tempo? Outra pergunta. O sonho de Nabucodonosor, então, era a resposta de Deus às suas perguntas. Quão grande seria a felicidade se todos os homens rogassem a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Os ocultistas não podem revelar o futuro. Nabucodonosor, ao acordar-se, apesar de ficar profundamente perturbado pela visão, não podia recordar-se do sonho. Fez então o que as centenas de milhares fazem, recorreu confiadamente aos que revelam como pensa o mundo, a vontade dos deuses, por meio de interpretações de sonhos e das estrelas. Se o mundo pudesse ver como Nabucodonosor então chegou a ver, a futilidade de gastar muitos milhões de cruzeiros anualmente com os astrólogos e outros que não podem de forma alguma descobrir os segredos de suas vidas. O fato é que não existia poder na terra para declarar o sonho esquecido por Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 27. O rei esqueceu o sonho e queria que lembrassem ele o que ele tinha sonhado. E estava sendo impossível aos homens que o cercavam fazer isso. Então, o sonho revelado em um culto de oração. Então, esse sonho foi revelado em um culto de oração. Vamos ver, então, como foi esse culto de oração. Daniel, capítulo 2, versículo 16 a 23. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz.
Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Se reuniram, oraram, buscaram a Deus, pediram sabedoria, pediram a Deus revelação, e Deus deu sabedoria, e Deus deu revelação sobre o assunto do rei. Naturalmente sobre o que o rei tinha sonhado e sobre o que significava o sonho do rei. Note-se no versículo 16 do capítulo 2 de Daniel, como Daniel manifestou sua grande fé, na certeza de que Deus ia descobrir-lhe o sonho esquecido pelo rei. Na prontidão de pedir ao rei que marcasse o tempo para ele voltar à sua presença com a interpretação, a qual ainda não tinha. Ele não tinha a interpretação do sonho, ele ia pedir a Deus, ele ia buscar a Deus, mas ele pediu um tempo ao rei. Naturalmente, quando pediu um tempo ao rei, ele já tinha confiança de que Deus lhe daria a resposta a respeito do sonho e a sua interpretação. Um culto de oração da mocidade. Daniel, ao receber do rei a prorrogação do tempo para descobrir o sonho, não foi consultar os outros sábios para ver se houvesse ainda alguma coisa na sua arte ou nos seus livros que servisse para descobrir o sonho esquecido. Ignorava tanto o sonho do rei como os outros sábios, mas atacou o problema gigantesco com as armas da fé e da oração. Foi à sua casa para passar a noite. Versículo 19 do capítulo 2 de Daniel. Em oração, passar a noite em oração com seus 3 jovens companheiros. A mocidade muitas vezes acha que somente um jovem fracassado quer orar, mas Daniel e os 3 hebreus provaram que somente em oração é que um jovem pode fortalecer-se. Ainda mais Deus respondeu às suas orações, provando que ele atende ao clamor de jovens. E a gente ainda pode acrescentar mais aqui. Deus atende ao clamor do jovem, como atendeu Daniel e seus companheiros, atende o clamor de uma criança, atende o clamor de um idoso, atende o clamor de uma mulher, de uma moça. Deus atende o clamor de todos, porque é um exercício de fé. Orar, clamar a Deus, é um exercício de fé. Note-se nesse caso de oração como não é Deus quem concorda com o modo dos homens pensarem e agirem. Note-se, nesse caso de oração, como não é Deus quem concorda com o modo dos homens pensarem e agirem, mas é Ele que os leva a pensarem e agirem do seu modo, o qual é infinitamente melhor. Deus leva os homens a agirem e a pensar do seu modo, o qual é infinitamente melhor. Observe-se também como é proveitoso ter amigos que saibam orar. Sempre é melhor a convivência dos irmãos que gozam de íntima comunhão com Deus. Sempre é melhor a convivência dos irmãos que gozam de íntima comunhão com Deus. Um culto de louvor e adoração. Versículo 19. Desculpe. Glória a Jesus. Versículo 19 a 23. Daniel estava tão alegre e admirado com a grandeza das coisas reveladas que se esqueceu de estar face a face com a morte. Imediatamente o culto de oração se tornou em culto de louvor e adoração. A oração verdadeira é sempre acompanhada de louvor. A oração verdadeira é sempre acompanhada de louvor. Certo missionário contou que um leprosário na China, em certa ocasião, faltaram recursos para comprar alimentos. Os leprosos, portanto, dedicaram-se à oração, passando o dia inteiro em jejum e súplicas. Deus lhes respondeu enviando 10.000 cruzeiros via telegráfica na manhã seguinte. Houve grande regozijo entre crentes e descrentes, mas o missionário estava mais impressionado com os leprosos, os quais disseram: passamos um dia de oração.
Desejamos passar o dia inteiro amanhã louvando a Deus, desde a madrugada até ao pôr do sol. Concluímos aqui que eles passaram um dia pedindo. E eles queriam passar um dia agradecendo. Importante pedir e agradecer. Passamos um dia de oração e desejamos passar o dia inteiro amanhã louvando a Deus, desde a madrugada até ao pôr do sol. Daniel revela o sonho e a interpretação. Daniel revela o sonho e a interpretação. Capítulo 2, versículos 24 e 25. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Daniel era cativo de Judá, era exilado em Babilônia por Nabucodonosor. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Deus, que mora no céu e que revela segredo, fez Daniel saber o sonho do rei, e agora Deus e o Daniel e o Espírito de Deus estavam fazendo o rei saber o que é que ele tinha sonhado e o que iria acontecer. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das iras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois disso levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de ferro de oleiro, em parte de ferro, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo.
E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel interpretando o sonho do rei, fazendo o rei lembrar o sonho e dizendo a ele o que era o sonho e o que ia acontecer. A interpretação do sonho. Na figura simbólica do colosso, cujo esplendor era excelente, mas oco por dentro, é predita a história das nações e os tempos dos gentios. Lucas capítulo 21, versículo 24. Desde o seu início com Nabucodonosor até o reinado mundial do Anticristo, e ao tempo do fim, isto é, desde os dias de Nabucodonosor até a segunda vinda de Cristo. O primeiro reino mundial é a Babilônia, versículo 37 e 38 do capítulo 2. O segundo reino mundial é a Medo-Pérsia, versículo 39 do capítulo 2. O terceiro reino mundial é a Grécia, versículo 39 do capítulo 2 de Daniel. O quarto reino mundial é Roma, versículo 40 do capítulo 2 de Daniel. Os dedos dos pés são 10 reis, versículos 41 a 43 do capítulo 2 de Daniel. O último reino mundial é o reino do céu. Versículos 44 do capítulo 2 de Daniel. Nos dias desses reis, isto é, nos dias dos 10 reis representados pelos 10 dedos dos pés da estátua enorme, o Deus do céu levantará um reino, a pedra, Cristo, cortada do monte, ferirá a imagem não na cabeça, Babilônia, nem no peito, Medo-Pérsia, nem no ventre, Grécia, nem nas pernas, Roma, mas nos pés, fragmentos de Roma, os 10 reis. Fragmentos de Roma, os 10 reis. A igreja, a pedra cortada sem auxílio de mãos. Foi estabelecida no dia de Pentecostes, Atos 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nos dias do quarto reino Roma. Roma, porém, não sentiu qualquer choque nem tremor. Ela não foi feita em pedaços nem começou a enfraquecer. Ao contrário, prosperou mais e mais. O seu território aumentou grandemente. O Egito, a Dácia, a Grã-Bretanha ficaram seus aliados, ou ficaram seus anexados. Assim ela cresceu em tudo até o ano 180. E durante aquele tempo quase acabou com a igreja. Na sua primeira vinda, Cristo não destruiu ao Império Romano, mas foi o Império Romano que crucificou a Cristo. Devemos, portanto, esperar ainda um choque violento da pedra contra os governos do mundo. Não uma conquista gradual de paz, como alguns ensinam. Isso acontecerá no tempo de 10 reis dentro do quarto reino, para julgamento e destruição das potestades do mundo. A imagem não será transformada para tomar a forma de imagem de Cristo, mas esmiuçada, feita em pó. Erramos, portanto, em dizer que o Evangelho penetrará no mundo inteiro para o converter até que exista só o reino de Deus. Já apareceram, uns após outros, os 4 reinos dominando o mundo inteiro. A Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Todos já perderam a sua glória.
Muitos crentes esperam com razão que o quarto Roma seja ressuscitado como um reino mundial para receber o choque da pedra cortada da montanha, sem auxílio de mãos. Isso será a batalha de Armagedon, no tempo dos 10 dedos da imagem, no tempo do domínio mundial de 10 nações confederadas sob um ditador, o Anticristo. Versículos 41 do capítulo 2 de Daniel a 44. Compare Apocalipse, capítulo 17, versículo 11 e 13. Já apareceram uns após outros os 4 reinos dominando o mundo inteiro: a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Todos já perderam a sua glória. Muitos crentes esperam com razão que o quarto, Roma, seja ressuscitado como um reino mundial para receber o choque da pedra cortada da montanha sem auxílio de mãos. Isso será a batalha de Armagedon, no tempo dos 10 dedos da imagem, no tempo do domínio mundial de 10 nações confederadas sob um ditador, o Anticristo. Versículos 41 a 44 do capítulo 2 de Daniel, comparando com Apocalipse, capítulo 17, 11 e 13 de Daniel. De Apocalipse. Conforme a ilusão popular do desenvolvimento e progresso do mundo, a cabeça da estátua devia ser de lodo e os pés de ouro. Ao contrário, a cabeça de ouro, o metal mais fino daquele tempo, o primeiro império mundial era um reino áureo. O reino em seguida foi representado pela prata, metal inferior ao ouro. O Senhor mesmo declarou que o segundo reino seria inferior ao primeiro, versículo 39 do capítulo 2 de Daniel. O terceiro reino foi representado pelo cobre, metal inferior à prata, assim é o curso do mundo. O quarto reino começa com o ferro, o mais comum dos 4 metais. Roma tinha a resistência do ferro, porém na confederação dos 10 reis, simbolizados pelos dedos, não terá mais essa força, mas uma mistura de ferro com barro, uma coisa em parte firme e em parte frágil. Não se alcança como as nações estão experimentando, forjando o ferro com o barro, fazer uma confederação forte. Não se pode unir os corações por bater com força as cabeças umas contra as outras. A única força que pode unir é o amor de Deus reinando nos corações dos homens. Não se alcança como as nações estão experimentando, forjando o ferro com o barro, fazer uma confederação forte. Não se podem unir os corações por bater cabeça com cabeça. A única força que pode unir é o amor de Deus reinando nos corações dos homens. Alguns cientistas eminentes ensinam que o homem se originou de uma ameba em um charco, que evoluiu até ser homem e vai evoluir até alcançar o lugar de Deus. A Bíblia ensina que Deus fez o homem na sua imagem e que ele está degenerando e se preparando para o inferno. A imagem espantosa do sonho de Nabucodonosor, com a sua deteriorização dos metais em qualidade de força, é uma descrição da degeneração da raça humana. O efeito do sonho sobre Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2, versículo 46 e 49. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Depois respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este sonho.
Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, seus colegas, seus amigos, mas Daniel estava às portas do rei. O rei reconheceu a Trindade, o rei reconheceu a Trindade, o Pai, Deus dos deuses, o Filho, Senhor dos senhores, e o Espírito Santo, o revelador dos segredos. Admirou-se da sabedoria de Daniel, contudo não tinha o coração voltado para Deus. Nisso ele é como muitas pessoas da atualidade que reconhecem a existência de Deus e se admiram de seus servos e os renumeram com recursos materiais, sem ao mesmo tempo concordar com as exigências de seu Criador. Lembremo-nos sempre da imagem que começou como um colosso grandioso, feito por homens, e findou como um monte de pó que o vento levou, em contraste com a pedra que começou como uma obra insignificante, mas divina, e encheu o mundo inteiro para todo sempre. O colosso, a estátua, foi um homem que fez. O reino de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, é obra de Deus. É Deus que fez. A pedra cortada sem auxílio de mãos, versículo 34 do capítulo 2 de Daniel, dá ênfase ao fato de que esta conquista não é por força de dinheiro, nem por poder de armas carnais, mas pela operação do Espírito Santo, como diz Jeová dos Exércitos. Podemos ver em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A pedra cortada sem auxílio de mãos. Jesus Cristo. Dá ênfase ao fato de que esta conquista não é por força de dinheiro, nem por poder de armas carnais, mas pela operação do Espírito Santo, como diz Jeová dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Agradecemos a Deus por esta leitura bíblica, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja louvado, sempre louvado. Amém.